Eu acho que é muito comum também o pessoal pensar que somente o valor do faturamento é que ocasiona o desenquadramento do MEI. E na prática não é bem assim. Tem algumas prefeituras muito inteligentes, por sinal, em que se o CNPJ MEI emitir a nota com o KNAI que não pode ser permitido ao MEI, eles vão lá e desenquadram o CNPJ retroativo também. Porque tem claro, né, quais são as atividades permitidas ao MEI e quais são as atividades que não são permitidas ao MEI. Então, quando o profissional, o prestador de serviço, emite uma nota no KNAI que não pode, as prefeituras, algumas, conseguem identificar isso e faz o desenquadramento porque a atividade não era permitida atuar como MEI. Considerando aqui o que tu já falou antes, O meu vai ser, mas tu conta um aí. A história que eu tenho mais recente aqui, de um rapaz que tinha ultrapassado o limite do MEI, ele ultrapassou no ano de 2023, e quando foi no ano de 2024, ele ultrapassou novamente, e na nota do mês de outubro, ele foi excluído retroativamente a janeiro de 2023. Nossa. Então, teve que vir fazendo esse recálculo de impostos de janeiro de 2023 até o final do ano de 2024, dali em diante, para ele pagar todos esses tributos. Isso gerou para ele um custo de um pouco mais de 10 mil de impostos a pagar. Basicamente, o que é que acontece quando o CNPJ-MEI é desenquadrado retroativo? É apurado o valor do DAS, vai depender do KNAI aí também, se vai ser um KNAI do anexo 3 ou do anexo 5 lá dentro do Simples Nacional. Sim. E esse valor ele vai ser apurado com multa e juros. Então, o valor de multa e juros onerem muito ali a tributação da empresa, né? Em muitos casos a pessoa não consegue pagar à vista, vai pagar ali parcelado. Me fala uma coisa, quando o cliente chega para te falar lá na CAL do comercial que ele foi desenquadrado retroativo, como é que vocês passam para ele a situação? Na verdade, eles nem sabem que Não ele está desenquadrado. Sim. E é de forma retroativa. Quem chega com essa informação de que está desenquadrado, normalmente acha que é o desenquadrado, por exemplo, a gente está em fevereiro agora, que foi desenquadrado no final de 2024, né, em dezembro de 2024. Então, ele sabe que a exclusão aconteceu naquele momento, o desenquadramento aconteceu naquele momento, mas não necessariamente que foi de forma retroativa. Então, nesse tipo de situação, o que normalmente a gente aconselha é uma análise retroativa de pendências. Sim. Nessa análise retroativa de pendência, a gente vai conseguir verificar justamente qual foi o momento que ele foi excluído, de fato, o que foi que motivou essa exclusão. A partir dessa motivação da exclusão é que a gente vai, de forma mais profunda, entender tudo o que tem de pendências, de repente se ele tem algum imposto a pagar, qual que é o valor desse imposto, como Sim. ele vai ser gerado. Então, é por aí que começa. Eu acho que é muito comum também o pessoal pensar que somente o valor do faturamento é que ocasiona o desenquadramento do MEI. E na prática não é bem assim, né? E tem algumas prefeituras muito inteligentes, por sinal, em que se o CNPJ-MEI emitir a nota com o KNAI que não pode ser permitido ao MEI, eles vão lá e desenquadram o CNPJ retroativo também. Porque tem claro, né, quais são as atividades permitidas ao MEI e quais são as atividades que não são permitidas ao MEI. Então, quando o profissional, o prestador de serviço, emite uma nota no KNAI que não pode, as prefeituras, algumas, conseguem identificar isso e faz o desenquadramento porque a atividade não era permitida atuar como MEI. O detalhe é que desde que também essas plataformas, né, da emissão, desde que houve, na verdade, a integração da emissão da nota fiscal com o sistema da prefeitura para os MEIs, a ação da Receita Federal acabou sendo muito mais efetiva, muito mais rápida. Então, esse tipo de situação de atividade que não está adequada, um faturamento que está ultrapassando de forma recorrente, acabou sendo também muito comum um desenquadramento de forma mais rápida. Desde abril do ano passado, né, de 2024, a gente vem observando vários casos de desenquadramentos bem curiosos que não acontecia de 2023 para trás. Vocês já pegaram algum caso lá na CAL do comercial de que se o microempreendedor
não pagar os DAS, essa questão dessa dívida aí dos DAS, ocasionou o desenquadramento dele? Sim, inclusive hoje teve uma situação de um lead que chegou pra gente. Ele estava com parcelamento ativo, Sim. né, das pendências do MEI. E mesmo assim, em dezembro de 2024, ele foi desenquadrado. Então, qual que é a primeira análise de cara que a gente já consegue entender? Poxa, se ele era MEI e ele estava com parcelamento ativo, não era para necessariamente ele ter sido desenquadrado. Sim. Então, isso é a primeira coisa que a gente pensa. Que ele regularizou os débitos. Isso, porque a partir do momento que é ativado um parcelamento, ele meio que já volta ali para a situação regular, né, Certo. entre aspas. Aí o segundo ponto que você pensa é, poxa, então ele deve estar com atividade que não é permitida ao MEI. A gente confere qual que é a atividade. A atividade está permitida ao MEI. Então, o que foi que provavelmente aconteceu nesse caso? Era possível, então, que ele fez até esse parcelamento, Mas não pagou. Ele estava pagando, mas não pagou. No caso, como ele trouxe a informação de que estava em parcelamento, ele provavelmente não pagou a primeira parcela, ou não seguiu pagando as outras parcelas da sequência, ou de repente, quando ele fez o parcelamento, ele não pegou Todos os débitos do todos DAS. os débitos de Porque, DAS. na verdade, para todos os débitos dos DAS ali ser incluso no parcelamento, é necessário enviar a declaração anual do MEI. Isso. Né? Que é uma informação amplamente divulgada, porém, devido a golpes, devido ao volume de informações que a gente recebe o tempo todo. Teve um cliente perguntando, né, se era verdade que se ele tinha que enviar a declaração anual do MEI. Porque ele tinha um CNPJ MEI, ele falou assim, é verdade? Eu tenho que enviar a declaração anual do MEI? E aí eu falei, sim, é verdade. Todo microempreendedor individual precisa enviar a declaração todo ano, referente ao que a empresa faturou no ano calendário anterior. Então, assim, apesar das informações estarem disponíveis lá no portal do MEI, é um volume de informação grande, às vezes o profissional não tem tempo de estar analisando essas informações e acaba sendo desenquadrado aí, retroativo, sendo ali, tendo o ônus, né, de acabar apurando multa, o valor do DAS com multa e juros.